A graça e a paz a todos vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos para mais um estudo aqui do livro de Abacuque, onde nós estaremos apresentando passo a passo, capítulo a capítulo, versículo a versículo, e por isso nós vamos dividir assim em pequenos blocos. Então estejam atentos aí para que vocês não percam nenhum desses vídeos que serão postados posteriormente e que vocês possam acompanhar esse estudo que eu acredito que vai ser uma bênção para todos nós. Nós colocamos aí algum material de estudo para quem quiser se aprofundar um pouco mais, vai dar uma noção bem mais ampla daquilo que a gente vai estar colocando aqui. Qual é a divisão histórica da Bíblia? Nós temos aí a ilustração de uma estante, porque a Bíblia ela é uma biblioteca onde estão contidos ali vários livros divididos por categorias, né? Então nós temos Abacuque inserido nos livros dos profetas menores. Menores não por conta da qualidade e importância, mas pelo número de escritos, né? Então ele está ali em oitavo na estante, nessa última estante aqui, dos profetas menores. Muita gente pergunta, por que estudar o Antigo Testamento se não tem nada a ver com a realidade atual? Será? Vamos ver o que a Escritura diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Porquanto, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. E lá em Josué, Deus diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porquanto farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, o segredo do nosso sucesso em tudo que nós fizermos é nos mantermos firmes nos ensinamentos que Deus nos deixou aí através das Escrituras. Então, é de suma importância que conheçamos de Gênesis a Apocalipse. Vamos colocar aqui, então, o esboço do livro, conforme nós estaremos iniciando, né? Nessa primeira parte, nós estaremos falando sobre o conflito de Abacuque e a resposta de Deus aos questionamentos deles. No segundo, a segunda parte também apresenta ali o segundo questionamento de Abacuque, do verso 12, do capítulo 1 e do capítulo 2, do 2 ao 5. Ali nós estaremos apresentando o segundo conflito do profeta e a segunda resposta de Deus. A terceira parte, vamos tratar dos ais dos opressores, que é a consequência daquilo que eles fazem. E o quarto é o terceiro capítulo, que Abacuque, depois de entender todo o propósito de Deus, ele entoa louvor e adoração a Deus. Ele reconhece que Deus ele tem propósito para todas as coisas. Quem foi o profeta Abacuque? Abacuque ele foi um profeta que viveu nos anos que antecederam o exílio da Babilônia. A Bíblia não nos revela muito sobre Abacuque, mas que ele registrou uma conversa que teve com Deus. E essa conversa está registrada no livro que leva o seu nome. Qual o significado do nome Abacuque? O nome Abacuque é de origem hebraica e significa abraçar, o que sugere alguém que foi abraçado, supostamente por Deus. Abacuque fez jus ao seu nome, ele cresceu e se tornou um homem de Deus e entrou para a história por intermédio deste livro, que ele mesmo escreveu e que retrata uma experiência de fé e nos oferece grandes lições, conforme nós vamos ver.
Quem foi a pessoa de Abacuque? Abacuque ele é mencionado no livro no capítulo 1, verso 1 e no capítulo 3, no verso 1, onde ele mesmo diz: sentença revelada a Abacuque. A oração do profeta Abacuque. Então nós temos aí o seu estilo literário que sugere que ele foi um músico do ofício dos levitas, em Abacuque 3:19. Qual é a data provável desse texto? Abacuque ele foi contemporâneo de Naum, Sofonia e Jeremias. Considerando este fato, ele viveu por volta dos anos 605 a 597 a.C., no reinado de Jeoaquim. Período esse estimado entre a derrota dos assírios em Nínive e a invasão de Jerusalém pelos babilônios. No ano 600, já fazia 120 anos que o reino do norte havia sido tomado pelos assírios. Vamos ver um pouco sobre o reino dividido, né? A nação de Israel, depois da morte de Salomão, se dividiu em 2 reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, que ficou com 10 tribos, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, ficando aí apenas com 2 tribos. Ficou conhecido como Reino de Judá, porque era composto pela tribo de Judá e Benjamim. Nós temos aí o mapa que ilustra o antes e o depois, né? Antes havia as 12 tribos e depois, por conta da divisão, nós temos aí o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte. O Reino do Norte, por muito tempo, teve reis ímpios e malvados, idólatras, né? Que trouxeram outros deuses e, com isso, extinguiram o culto a Deus. Qual foi o papel dos profetas nesse período? Deus, então, enviou profetas para repreender esses reis, mandou muitos avisos através deles, mas eles continuavam cada vez mais idólatras. Finalmente, Deus levantou os assírios, um povo muito mau, com um exército muito poderoso, que destruiu totalmente o reino do norte, levando cativo os que sobreviveram. Qual é a mensagem do livro de Abacuque? O livro de Abacuque não traz uma mensagem específica, mas registra uma experiência única do profeta com Deus, de fé e esperança. E essa mensagem ela serve para todo o povo de Deus, não só daquela época, como também para os dias de hoje. Vamos ver capítulo 1, verso 1 a 4, que diz assim: sentença revelada ao profeta Abacuque por meio de visão. Peso. A palavra sentença ela significa peso ou uma mensagem que foi colocada ali para o profeta. A primeira oração de Abacuque. Ele diz: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não escutarás? Gritarei violência e não me salvarás. Aí fica a pergunta: é errado se queixar a Deus, questionar a Deus? Vejamos. No Salmo 13, Davi recorre ao Senhor em meio às suas aflições e diz: até quando se esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13, 1. No Salmo 69, mais uma vez, Davi se inquieta com o silêncio de Deus diante das perseguições e do sofrimento. E ele diz: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem esperando meu Deus. O salmista pede um livramento a Deus. Ó Deus, não estejais em silêncio, não cerre os ouvidos, nem fique impassível, ó Deus. Salmo 83, 1. Então, colocar diante de Deus as nossas inquietações, as nossas dúvidas, incertezas, não é errado. Nos colocarmos diante de Deus para pedir o socorro dele, pedir entendimento, não é errado. O que é errado é a murmuração,
É você ficar colocando em xeque a soberania de Deus e questionando o agir dele. Então, que nós estejamos bem atentos a essa questão. Versículo 3 e 4 diz assim: Por que razão me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite contendas e litígio. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo e a justiça se manifesta distorcida. No verso 4. Então Abacuque ele se sente impotente diante do silêncio de Deus, mediante tudo que estava acontecendo ali em Judá. Então ele se queixa. O profeta se queixa porque Deus permitia que ele visse a iniquidade, a destruição e a violência sem que pudesse fazer nada, sem que pudesse mudar aquele cenário. Então ele entra em crise. Abacuque não entende a demora de Deus em responder às questões, às suas indagações, e ele pensava consigo que quanto mais Deus demorava para responder, pior ficava a situação. Então, quem sabe ali ele estava querendo orientar Deus como ele deveria agir, né? E muitas vezes nós nos colocamos também nessa condição, por não entendermos, por acharmos que a melhor saída seria esta ou aquela, nós acabamos encurralando Deus com os nossos questionamentos. Qual era a situação de Judá? Havia exploração dos ricos em relação aos trabalhadores pobres, onde ali os casos eram levados na justiça, mas a justiça estava distorcida, ou seja, a justiça estava comprada. Então ela era favorável à causa dos ricos e opressores. A justiça, então, ela estava corrompida e havia muita injustiça social. Primeiro conflito de Abacuque: o pecado do povo de Judá. Nessa primeira parte, o profeta pergunta a Deus: até quando ele terá que presenciar os pecados da nação de Judá? Então, nós, enquanto povo de Deus, vendo tudo que está acontecendo no mundo, muitas vezes nos inquietamos, parece que Deus não está vendo o que está acontecendo, e isso, o pecado crescendo cada vez mais, as pessoas sem o menor temor a Deus, e isso realmente nos inquieta a alma. Ele deixa claro a Deus que essa situação entristece muito, assim como a nós também. Havia muita violência, opressão, litígio e maldade. Ele reclama que a justiça não é praticada, a lei não é aplicada corretamente. Todos distorcem a justiça para o seu próprio benefício. A ganância exacerbada e a extorsão prevalecia. Isso não é diferente dos dias que nós vivemos hoje, onde a justiça não está a serviço da lei, mas a serviço de seus próprios interesses. Então, prevalece a extorsão, a ganância exacerbada, né? E a lei, ela é totalmente distorcida em função desses interesses outros. E qual era a situação da igreja, vamos assim dizer, naquela época? Até os sacerdotes e profetas haviam se desviado do real compromisso com Deus. Eles distorciam a palavra, fazendo o povo andar errante. Tem alguma similaridade com o que vem acontecendo nos dias de hoje? Claro que não. Nós temos visto muitos líderes religiosos distorcendo, atuando como verdadeiros mercenários da fé, distorcendo a palavra de Deus e não favorecendo assim o crescimento e a maturidade do povo de Deus, mas fazendo com que estes andem errante na presença do Senhor. Qual foi o segundo conflito ali de Abacuque? Primeiro, ele ficou angustiado com o que Deus havia mostrado a ele, com a situação de pecado de Judá. E agora, quando Deus responde, ele fica sem entender nada. Aí ele entra em conflito também. Deus diz que fará uma grande obra no meio do seu povo.
Qual será essa grande obra que Deus fará em Judá? No verso 5, diz: Vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não creiais, quando for contada. Em outra versão, esse mesmo versículo diz assim, a versão mais atualizada: O Senhor diz ao seu povo: Olhem as nações em volta de vocês e fiquem admirados e assustados, pois o que vou fazer agora é uma coisa em que vocês não acreditariam mesmo que alguém lhes contasse. Então, Deus levanta os babilônios como vara de correção para punir o seu povo. Qual era a descrição dos caldeus? Capítulo 1, verso 6. Porque eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcha sobre a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Em outra versão, nova tradução da língua de hoje, estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. E nós vamos falar um pouquinho da disciplina de Deus. Lá em Salmo 89, 30 e 37, diz assim: Se os teus filhos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então os punirei com vara as suas transgressões e com açoite as suas iniquidades. Então, as pessoas que não conhecem a Deus sempre dizem não, porque Deus é amor e ele não faria isso. Na verdade, Deus ele deixa bem claro na Bíblia que, como Pai amoroso e justo, ele disciplina sim o seu povo. Lá em Provérbios diz assim: Meu filho, não desprezes a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Em Hebreus também traz aí essa última parte de Provérbio, quando diz assim: Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Então, Deus, ele corrige, porque ele não quer que nós nos percamos, que nós venhamos a ser salvos, alcançados, né, pela graça, e que nós permaneçamos firmes nos propósitos que ele traçou para nós, mediante os teus ensinamentos. Então, quando nós formos corrigidos e repreendidos, é porque nós somos amados de Deus e por conta do amor que ele tem por nós, ele nos corrige. Qual era a descrição dos caldeus? Deus faz a exata descrição dos caldeus quando diz que era uma nação cruel, impetuosa e violenta. Os caldeus eles possuíam um exército tão numeroso que ocupava a amplitude da terra daquela época e avançavam como o vento forte do deserto. À força, eles tomavam posse de casas que não lhes pertenciam, saqueavam, levavam o povo cativo, destruíam. Eles espalhavam o terror por onde eles passavam, acreditavam na sua própria justiça, não acreditavam em Deus, mas em si mesmo. No capítulo 1, ainda no versículo 7, ele fala do pecado dos babilônios. Eles eram uma nação horrível e terrível. Dela mesma sairá o seu juízo e sua dignidade. Então, quando eles atribuíam a si mesmo o louvor pelas vitórias alcançadas, por tudo que pelas riquezas, então eles estavam colocando sobre si toda essa glória, né? E estava acumulando sobre si o juízo de Deus, né? Em outras versões, esse mesmo versículo diz assim: eles espalham o medo e o terror e fazem valer as suas próprias ordens e leis. Então, eles faziam o que bem entendiam,
Não havia limite para os seus atos. É uma nação apavorante e terrível, temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, conforme nós já falamos. No verso 8, fala sobre o exército babilônico, como que era. E os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais espertos do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam a devorar. Em outras versões, nós temos aí: os seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, são mais ferozes do que os lobos do deserto, e os seus cavaleiros avançam montados. Eles vêm correndo de longe, rápido como a águia, quando se joga sobre o animal que ela está caçando. Na NVI diz assim, mesmo versículo: se seus cavalos são mais velozes que o leopardo, seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope, vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Observe que há pouca diferença entre os animais aí que servem como ilustração, né? No NVI fala em ave de rapina e nos outros dois textos fala em águia. Vamos ver aí porquê da analogia dos animais. Leopardo, lobo e águia. Então, dentre os predadores, os leopardos se destacam como sendo um dos animais mais sedentos por sangue. Tem grande agilidade para a caça e alcançam uma velocidade incrível quando disparam em linha reta. O seu porte físico, aliado à velocidade, permite-lhe dar um bote que muitas vezes quebra a coluna vertebral da sua presa. É muito difícil escapar do seu ataque. O lobo da noite se refere ao lobo da planície, que sai para caçar quando o sol se põe. Possui uma visão noturna apurada e a escuridão é sua aliada que lhe garante boa caça. Sobre a águia que se joga sobre a sua presa e realça a rapidez de seu ataque. Então nós vemos aí essa analogia para dizer que não havia como escapar do ataque dos babilônios. Eles eram realmente velozes, violentos e tinham muita estratégia de guerra. No versículo 9, vamos tratar aí sobre os objetivos dos caldeus. Eles todos virão para fazer violência. Os seus rostos buscarão o vento oriental e reunirão os cativos como areia. Em outras versões diz assim: os soldados avançam ansiosos para conquistar, conforme avançam vão espalhando terror. Os seus prisioneiros são muitos, são mais numerosos do que o grão de areia na praia. Na NVI diz assim: todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento do deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Então eles estão colocando a quantidade, falando de números, que realmente eles levavam como cativos uma grande multidão. Então, grão de areia aí está colocado para fazer essa analogia de multidão, de quantidade, né? Não tem como mensurar a quantidade de grão de areia. Ainda sobre o exército babilônico. Segundo os comentários do pastor Hernando Dias Lopes, os caldeus eles eram guerreiros experimentados. Não respeitavam o poder econômico ou militar. Não havia na terra ninguém que pudesse resisti-los. Eles eram impetuosos, amargos e cruéis. No versículo 10. E escarnecerão dos reis e dos príncipes, farão zombaria. Eles se rirão de todas as fortalezas, porque amontoarão terras e as tomarão. Em outras versões, os soldados babilônios
zombam dos reis e caçoam dos governadores. Eles riem das fortalezas, levantam uma rampa de ataque e as conquistam. Na NVI, menospreza os reis e zombam dos governantes. Riem de todas as cidades fortificadas, pois constrói rampas de terra e por elas conquistam. Então eles zombavam dos governantes e das cidades fortificadas das outras nações, porque eles construíam obras como ninguém na época era capaz. Eles eram arrogantes e prepotentes. O Deus deles era o poder e a força. E por causa disso eles acumulavam culpa sobre si mesmos diante de Deus, embora não crescem em Deus. Os caldeus cercavam as fortalezas muradas, faziam elevados de terra e escalavam os muros e levantavam rampas de ataques. Então eles se achavam assim superiores, né? Eles não apenas reduziam os cativos como areia, como reduziam e zombavam de seus dominados. Então eles não respeitavam autoridades, eles não respeitavam nada nem ninguém. No versículo 11. Então muda sua mente e seguirá e se fará culpado, atribuindo este seu poder ao seu Deus. Em outra versão, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: depois vão em frente, como o vento que passa. Eles não adoram outro Deus senão a sua própria força. Na NVI, depois passa como o vento e prossegue. Homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Os caldeus adoravam a si mesmos e se exaltavam. Eles cultuavam a sua própria força e divinizavam o seu poderio militar. Sentiam-se superiores e imbatíveis. Para eles não havia poder na terra ou nos céus capaz de detê-los. Consideravam-se como deuses e por isso achavam que todos deveriam curvar-se diante deles. Por isso que a Bíblia diz: faziam-se culpados. Embora não conheciam o Deus verdadeiro, estavam debaixo da autoridade dele. Agiam com crueldade sem se darem conta de que um dia haveriam de prestar conta sobre cada gesto seu. Vamos à aplicação da mensagem nessa primeira parte. Deus usa quem ele quer. Embora Abacuque fosse um desconhecido para muitos, Deus o conhecia. Então Deus usa quem ele quer em épocas diferentes, em situações diferentes, para fazer aquilo que apraz ao seu coração. Ele usa pessoas com grande capacidade e preparo, como também ele usa as pessoas mais simples, as pessoas comuns. Abacuque era um homem cheio de inquietações, mas que soube esperar no Senhor uma resposta. Vamos à segunda aplicação. Nem sempre Deus responde às nossas perguntas. Há questões em nossas vidas que não conseguimos compreender. E por mais que questionamos a Deus, não obtemos resposta. Devemos nos lembrar que Ele é soberano e que não nos deve satisfação. No entanto, Ele ouve as nossas orações e trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Romanos 8:28. Então, certamente o silêncio de Deus significa que Ele está trabalhando por nós e em nós. Por mais estranho que nos pareça, muitas vezes Deus usa um ímpio para nos disciplinar também. Então, aquela situação que muitas vezes possamos estar vivendo, né, ali no trabalho, na faculdade, até mesmo no meio familiar, tudo isso é permissão de Deus para que nós possamos desenvolver algumas condições que ainda são falhas em nós, algumas atitudes que nós precisamos aprimorar, para que possamos amadurecer, crescer e aprender a buscar mais em Deus para aprendermos a lidar com essas diversidades.
A terceira lição: precisamos conhecer a Deus. O Abacuque, ele coloca lá no capítulo 2, verso 4, que o justo viverá pela fé. É muito frequente nos depararmos com situações conflitantes e com situações que nos levam a questionar a Deus, se Ele de fato está vendo o que está acontecendo. Por isso que se faz necessário conhecê-lo, aprender a confiar nele em qualquer situação. Precisamos compreender que, apesar das crises, existe um propósito maior para todas as coisas. Então, Paulo ele diz, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, meus amados, Deus tem um propósito para nossas vidas e tudo que Ele faz é perfeito e lá na frente nós vamos entender o porquê de tudo que nós passamos aqui. Fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.